Então, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso de modelagem matemática no ensino de vetores força na física e na matemática, né? Na aula passada a gente falou de matemática e hoje a gente vai dar continuidade com o vetor na física. Aí a Denise vai começar a falar. Bom, pessoal, então boa tarde. Então vamos falar sobre o vetor, mais voltado para a física, né? Então, começando aí pelo slide, o que é um vetor? Né? Na matemática, ele representa um segmento de reta orientado. Na física também, tá? Ele tem algumas características básicas, né? Que possui o módulo, que é o comprimento dessa reta, né? O tamanho em que ela está. Ela também pode ser representada por valor numérico, né? Quando não tem um tamanho, é representado por valor numérico. De unidade de medida que define uma grandeza vetorial. Ela também possui uma direção, né? Que é visto como vertical e horizontal. Essa é a direção de um vetor. E também possui um sentido, que é para onde essa reta está apontada, né? Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é para norte, se é para leste. Então, esse é o sentido de um vetor. Na direção do vetor, ela também tem uma outra direção que é horizontal, né? Que às vezes vai fazer uma soma de vetores e a reta fica na diagonal. Então, fica na vertical e horizontal, né? Essas duas partes são um pouco fácil de confundir, mas elas têm sentidos diferentes. Como dizer na reta, né? Indicando o sentido, né, do vetor, que é da esquerda para a direita, e onde indica a direção, né? Que ela está na horizontal. Pode passar, Lidiane. Então, aqui as características na física, né? O vetor, ele tem esses módulos aqui, né, de velocidade, aceleração e peso, né, tem essas características que o vetor, ele é usado para verificar, encontrar valores na aplicação de velocidade, aceleração e peso, né, que isso tem vários aspectos. Tem o módulo, que é representado pelo valor, pelo tamanho e pela intensidade. E tem a direção, que é a reta, né? Que é o formato da reta. E tem o sentido que é para onde a seta está apontando, né? Como foi dito no anterior, né? O sentido de esquerda, direita, a direção horizontal e vertical, né? E no módulo a gente vai estudar o valor, tamanho e intensidade. Pode passar, Lidinha. Então, aqui os conceitos de força, né? Para ser aplicado nesse vetor. Então, toda ação capaz de produzir ou modificar o movimento, bem como deformar o corpo. Então, para esse conceito de força, é algo intuitivo para compreendê-lo, né? Então, ele tem algumas causas, alguns efeitos que causam essa força, que é, no caso, a aceleração e a deformação. Que essa aceleração, ela faz com que altere a velocidade, ou seja, mude a velocidade de um determinado corpo. No caso, se um corpo estiver em movimento, ela pode acelerar ou diminuir a velocidade, né? Ou aumentar ou diminuir a velocidade desse corpo. E se estiver parado, pode dar aplicando essa força, ela pode dar um movimento a um corpo que está em velocidade zero, ou seja, está parado. E a deformação é quando um corpo muda quando se aplica uma força. Então, esse corpo se deforma. Um exemplo bem básico disso é o nosso planeta, né? O nosso planeta ele tem um formato esférico, mas devido à rotação que ele faz, ele tem um leve achatamento nos polos, né? No polo norte e no polo sul dele. Então, nesse caso, a força com que fez
o planeta ter essa rotação fez com que deformasse um pouco, né? E ter esse efeito de achatamento. Aí qualquer bola também que for fazer assim, que for girar em alta velocidade, ela também causa esse leve achatamento. Pode passar. Então vamos ver sobre algumas forças. A primeira dela é a força resultante, né? Essa força resultante equivale à soma de todas as forças aplicadas sobre um sistema, ou seja, o resultado da soma vetorial dessas forças. Então temos aí relacionado à força de Newton, né? Que é através disso que a gente representa as forças, né? Tem relacionadas com a lei de Newton. Então a força F tem 40 newton. O vetor T tem 50 newtons e faz um ângulo, né, de 37 graus relacionado ao vetor F. E o P que é 30 newtons. Né? Então, a força resultante ela é a soma vetorial de todas essas forças que atuam sobre o mesmo corpo. Então, para fazer essas somas vetoriais, é necessário que leve em conta, né, tanto o módulo quanto a direção e o sentido das forças. Então, assim, forças paralelas a gente soma, forças opostas se subtraem e forças perpendiculares se somam, né? Então, aí pode ser aplicado também um teorema de Pitágoras, né? Pode passar. Aqui temos as forças de mesma direção e sentido, né? Então, aí a força 1 e a força 2, elas estão na mesma direção, que é horizontal, e estão no mesmo sentido, que é no sentido da esquerda para a direita, aplicado sobre o corpo. Então, forças de mesma direção e mesmo sentido, elas são somadas, né? Porque estão empurrando para o mesmo lado. Então, essa força R é igual a F1 mais F2. Já no segundo exemplo ao lado, ela é um exemplo de força de atrito, né? Então, o F1, né, no caso, são forças de mesma direção, mas o sentido está diferente, né? Então, nesse caso, quando acontece isso, se subtrai essas forças, né? No caso, o F1 tá indo para a direita e o F2 está indo para a esquerda. Então, né, quando acontece esse caso, então sempre diminui, né? A força, o FR é igual a F1 menos F2. Pode passar. Aí aqui temos outros exemplos de força de mesma direção também, porém em sentidos opostos. Então é aí que entra a força de atrito, né? Como mostra aqui o exemplo, tem uma pessoa empurrando uma caixa e atrás tem um outro corpo que está fazendo atrito com essa caixa. Então isso para um exemplo assim, mais simples, seria a mesma coisa de você estar em casa e empurrar uma mesa até ela chegar à parede. Então enquanto você está empurrando, a mesa está indo. Quando chega na parede, ela para e causa uma força de atrito. Ou seja, então a mesa está tendo um atrito com a parede em relação à força da pessoa que está empurrando, e também a pessoa e a mesa estão tendo um atrito em relação à parede, né? Porque estão se encostando, então a força de atrito, ela é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, né? Está indo para uma direção e tem uma outra força oposta atuando também sobre o corpo. Pode passar. Agora, esse daí é a força concorrentes, que agora é com a Lidiane. Lidiane, tá mudo? Continua mudo. Lidiane, não estou te escutando.
Nada ainda, né, gente? Só não agora. Ah, agora tá ouvindo, né? Não, Gente, sim. desculpa, teve um probleminha aqui no áudio. Acontece, das melhores É. famílias. Tá, agora vou compartilhar de novo a tela. Um minutinho. Tá certo agora, né? Bom, aqui a gente vai ter as forças concorrentes, né? O que são as forças concorrentes, né? Elas são as forças que elas estão sendo exercidas em sentidos diferentes, tá? E aí nisso a gente analisa os pares de força de ambos vetores, né? As forças, elas têm as direções, né? Diferentes, como a gente pode ver aqui nesse nosso paralelogramo, né? Então eu tenho aqui esse vetor U puxando para uma direção e o vetor W para outra direção. E aí nisso eu tenho a minha força resultante U mais E, que é essa aqui que vocês podem ver que é a força F, tá? E aí, sentindo aqui a regra do polígono, vai estar formando esse triângulo. A gente pode ver as forças concorrentes mais analisadas, por exemplo, aqui esse barco, né? Ele está sendo puxado por dois tratores, né? A gente pode ver esse trator daqui de cima, ele está indo para essa direção, e esse outro vetor, né? Esse outro trator está indo nessa direção, causando esse vetor. Então, a soma dessas duas forças que estão sendo exercidas vai estar puxando o barco sempre nessa direção reta. E assim, né, nessa questão dos ângulos, a gente vai ter essa bisetriz, né? Na matemática. Então, nada mais é do que o cálculo da bissetriz. Então, a soma dessas duas forças que estão sendo exercidas vai dar a nossa força resultante das nossas forças concorrentes, né? Então, as forças concorrentes, né, são as forças perpendiculares, né? Elas formam um ângulo de 90 graus, né? E a gente vai ter a nossa força resultante ao quadrado mais a nossa força 1 ao quadrado, que é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, a soma dessas duas forças ao quadrado, a gente vai achar a nossa força resultante aqui, que é essa pretinha aqui, esse nosso vetor, que vocês estão vendo aqui. E elas formam esse ângulo de 90 graus. Então, a gente casa esses cálculos junto com o cálculo da bissetriz na matemática. Então, por isso que a gente fala que a física e a matemática sempre andam lados a lado. Não tem como a gente estudar a física sem a gente ter um conhecimento básico de matemática. E aí, recapitulando o que a gente viu até agora, né? A gente viu as forças com a mesma direção e mesmos sentidos, né? Que vai ser a força resultante, vai ser igual a F1 mais F2. Depois a gente viu as forças com a mesma direção, porém em sentidos opostos, que vai ser FR igual a F1 menos F2. E as nossas forças com direções perpendiculares, que é a nossa força concorrente, que vai ser FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí, fazemos para conhecer as nossas grandezas escalares e as nossas grandezas vetoriais, né? As nossas grandezas escalares, né? A gente estuda ela muito, são as grandezas que são definidas pelo seu valor numérico e unidade de medida. Né? A gente usa muito o valor escalar, né? No tempo, temperatura, volume, massa e trabalho de uma força. Né? Já as nossas grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de uma direção e de um sentido. E além da direção de sentido, a gente precisa do nosso valor numérico, né? Que vai ser o resultado dos nossos cálculos, e a unidade de medida, né? Vetor, a gente calcula muito no Newton, é o que mais se utiliza,
E aí as nossas grandezas vetoriais também são representadas por vetores. E aí, onde a gente mais usa as grandezas vetoriais é no cálculo da velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo magnético, força-peso, né? E por aí vai. E é isso. Alguma dúvida, Renata? Fazer pergunta? Pode ficar à vontade. Não, tudo tranquilo. Muito bem explicado, viu? Obrigada. Vou encerrando aqui nossa gravação.